lá, meu amigo. Vamos para a quinta aula sobre os sistemas protendidos. Vamos lá. Sistemas protendidos. Tá? Bom, sistemas protendidos aplicados aqui à nossa estrutura de concreto. Tá? Nós temos o sistema pré-tracionado, tá? Com fios ou cordoalhas, que é o sistema aderente. Nós temos o sistema pós-tracionado. E o pós-tracionado se divide em com aderência posterior e não aderente, né? Que é a cordoalha engraxada. Tá? Então vamos lá. O pré-tracionado, tá? Que é a pré-tensão, né? Que utiliza os fios ou cordoalhas aderidas ao concreto, né? Que são tensionadas previamente, é muito utilizado no concreto pré-moldado. O pós-tracionado com aderência posterior e não aderente. Com a aderência posterior, muito mais utilizado em pontes e viadutos. E o não aderente, que é o engraxado, usa-se a cordoalha engraxada atualmente, muito utilizado aí nas edificações comerciais e residenciais. Nada impede, né? Você tem estruturas pré-fabricadas, pré-moldadas, que utilizam cordoalha engraxada, né? E também proteção com aderência posterior. Você tem situações de pontes, né, viadutos, passarelas, onde se usa a cordoalha não aderente. E tem situações de edificações comerciais e residenciais onde é utilizado a aderência, né, a proteção, a pós-tensão com aderência posterior. Tá? Mas esses três, né, essa distribuição desses três sistemas que estão dessa maneira aqui, é onde cada um é mais utilizado. Certo? Então, pré-tracionado, concreto pré-moldado, pós-tracionado com aderência posterior, pontes e viadutos. E o não aderente, né, o pós-tracionado não aderente, em edificações comerciais e residenciais. E aí vamos falar agora de cada um. Sistemas protendidos. Concreto protendido pré-tracionado. É utilizado lá no pré-moldado. Como é que é feito esse processo, né? Os fios são previamente esticados nas pistas de proteção. Então, você tem uma pista de proteção. Quanto maior essa pista, melhor, porque você vai ser um processo de fabricação. Então, vai ser fabricado várias peças ao mesmo tempo ao longo dessa pista, né? Os fios são previamente esticados nessas pistas, chegam até 100 metros de comprimento. O aço é ancorado, né? Você tem sistemas de ancoragens, como você pode ver aqui, né? Ancorado nessas pontas, tá? É feito o lançamento do concreto. Claro, aqui você vai ter uma forma, né? Onde vai ser feito o lançamento do concreto, né? Depois que o concreto atinge a determinada resistência, é retirado, né, o sistema de ancoragem provisório, né? Fazendo com que, por aderência, tá? O efeito da compressão, né, do concreto seja feita por aderência, né? Então vamos lá, vantagens. Dispensa bainha, você não tem bainha já que o sistema é aderente, né? Não tem ancoragens porque é um sistema provisório de ancoragem, ou seja, o sistema de ancoragem você tensiona, depois você distensiona o cabo, né, ou o fio, e a aderência que vai transmitir o esforço de tensão aí para o seu concreto, né? Não tem injeção, né, que a gente vai ver que existe nos outros sistemas. Você não tem perda por atrito, nem perda por curvatura, né, que são perdas que aí, quando a gente estiver se aprofundando mais na teoria, você vai ver como é que funcionam essas perdas, né? Então, você não tem essas perdas por atrito, nem curvatura de cabo, né? Desvantagens, os cabos são retos ou poligonais, né? Então, a gente vai estudar ao decorrer, né, dessa jornada aí da proteção, que normalmente os cabos ele fazem perfis, né, nas estruturas convencionais, e aqui não, né? Na pré-moldada, normalmente o cabo ele vai reto ali, né? Normalmente na fibra inferior, ali próximo à fibra inferior, para absorver os momentos positivos e tudo mais. Então esse é o nosso sisteminha pré-tracionado, né, para os pré-fabricados. Aqui, por exemplo, você tem uma pista de proteção. Olha o tamanho dessa pista de proteção. É uma pista bem extensa, né? Estilo eu aqui, que tem até mais de 100 metros de comprimento, tá? Uma fábrica de pré-moldados. Observe aqui, ó. Aqui você tem, ó, a produção de elementos, possivelmente são vigas protendidas,
Tá? Então você tem uma série de vigas que são fabricadas no mesmo instante. Né? Aqui você tem o sistema provisório de ancoragem, onde os fios são puxados, né? Os fios ou as cordoalhas são tensionadas. Né? Nessa plataforma aqui você vê que são cordoalhas, né? Ela está aqui na gaiola. Então, essa cordoalha aqui tem um sistema de ancoragem provisória, ele é tensionado. Aqui você tem a viga, uma série de vigas pré-fabricadas. Né? Depois que atingiu o concreto a resistência, ele alivia aqui o sistema de ancoragem, as forças são transmitidas para os elementos estruturais e depois ele vem cortando aqui as cordoalhas ou os fios. Aí você tem as peças individuais. Então aqui um exemplozinho de uma fábrica de pré-moldados com proteção. O que você tem aqui? Um sistema de ancoragem provisória, aqui mostrando mais de perto aqui um exemplo de uma pista de proteção do seu sistema de ancoragem provisório, né? Aqui são o sistema, né? Ancoragem e a bomba aqui, né? A bomba não, o macaco hidráulico aqui que vai tensionar os aços, né? Aqui você tem também uma viga calha, né? Protendida. Aqui são um sistema, aqui é uma ancoragem, né? Um sistema de ancoragem provisório. Vai ser tensionado aqui os seus cabos, né? Posteriormente concretado aqui essa viga calha. Você tem aqui uma máquina de corte, né? Aqui você tem uma laje alveolar, né? Você está sendo fabricado uma laje alveolar para você ter aqui nesse primeiro trecho aqui você tem os fios ficados, né, da laje alveolar. Aqui você já tem a laje feita, já os alvéolos concretados, né, e você está visualizando aqui uma máquina de corte, né, onde vai ser feito o corte aqui das lajes de acordo com a especificação lá do projeto, né, dos vãos especificados no projeto. É o sistema de tracionamento dos fios, né, que vai puxar lá os fios ou as cordoalhas, né, o sistema macaco-bomba. Aqui um exemplo de uma estrutura pré-moldada, né, onde você tem vigas, são vigas realmente, né, você tem uns vãos grandes, as lajes alveolares vem sendo realmente um vão considerável aqui, tá? Uma edificação comercial. Outra obra pré-moldada, aqui você pode ver os pilares pré-moldados aqui com os seus consoles aqui, e você tem aqui a viga, a laje, né? Então, outra obra pré-moldada. Lajes alveolares, isso aqui é um exemplozinho das lajes alveolares, onde você tem um detalhe aqui, se você observar bem, né, aqui você tem os alvéolos, você tem uns pontinhos aqui, que são os fios tensionados, né, aderidos aqui ao concreto, a laje tensionada. E aí a gente chega aqui no sistema protendido pós-tracionado. Agora vamos para o pós-tracionado, começando aqui pelo sistema com aderência posterior. O sistema pós-tracionado com aderência posterior, que vamos dizer que é a proteção aderente, né? E aí, isso aqui é um esquema geral de como que funciona, né? Simplificado, né? Para você ter uma ideia geral. Quais são os elementos que compõem, né, um sistema desse? E aí você tem, vamos começar aqui da esquerda para a direita. O purgador, né, os purgadores, você tem alguns pontos onde você tem os purgadores. Por onde vai ser feito a injeção da calda de cimento, tá? Para preencher todo o tubo até sair aqui nas extremidades. Você tem o nicho para o bloco, né? Você tem um nicho onde vai ficar o seu sistema de ancoragem, como você pode ver aqui na extremidade esquerda. Aí você vai ter uma placa de distribuição e um bloco de ancoragem, tá? Nessa extremidade. Você tem fretagem, né? Fretagem, né, é um elemento que vai absorver os esforços na aplicação, né? Ali na sua ancoragem, né? Ali é o ponto onde vai ter uma maior concentração de tensão. Então você tem que ter uma armadura chamada de fretagem, né? Isso é inerente aí dos sistemas pós-tracionados para poder
absorver esses esforços e evitar aí um fendilhamento, né? Um rompimento aí da sua peça protendida na região das ancoragens. Né? Observe que a fretagem você tem tanto na extremidade ativa, né? A ancoragem ativa é a ancoragem por onde vai ser puxado, né? Tensionado aqui as cordoalhas, né? E do outro lado você tem a ancoragem passiva, né? Essa aqui é uma ancoragem passiva, possivelmente aqui em laço, né? A cordoalha vem, dá um laço numa chapa metálica e volta aqui por dentro, né? Fazendo aqui a ancoragem de forma passiva. E esses cabos, eles estão passando por dentro de uma bainha metálica, né? Ou seja, eles no momento da proteção, eles não têm aderência, né? Ou seja, a aderência só vem posteriormente, por isso o sistema com aderência posterior. Tá? Então, a cordoalha fica isolada do concreto por meio de uma bainha metálica, isso só até após efetuada a proteção, né? Porque depois você vai fazer a injeção da nata de cimento, tá? Para completo preenchimento da bainha, estabelecendo assim a aderência entre o concreto e aço. Um exemplo de uma ponte, né? A turma está colocando, ó, as bainhas, ele fixando aqui as bainhas nos locais, esse lado esquerdo que já está mais bem posicionado. Você tem as bainhas aqui fazendo aqui os perfis determinados em projeto. E depois ele vai inserir as cordoalhas aqui por dentro dessas bainhas metálicas. Aqui um exemplo de uma ancoragem em laço e uma fretagem. Olha aqui a fretagem aqui, tá? E aí as cordoalhas vêm por dentro da bainha, dá um laço aqui nessa chapa metálica, nessa ancoragem, faz uma ancoragem em laço. Ancoragens ativas e colocação das cunhas. Então você tem uma placa de distribuição, você tem um bloco de ancoragem, placa de distribuição, bloco de ancoragem, tá? E aí você tem os furos por onde vai ser fixado as cunhas, né? Aqui já foi pré-fixado essas cunhas, para posteriormente você vem com um macaco hidráulico, né? Um sistema bomba e um macaco para tensionar essas cordoalhas, são tensionadas todas ao mesmo tempo. Né? Aí o macaco para proteção, né? Já foi feita a instalação aqui da cabeça, ele vai vir com um macaco. Isso aqui é uma ponte, é um macaco, ele tem uma dimensão e um peso realmente significativo. Tem macacos desses que pesam mais de 250 quilos, tá? É para uma proteção de alta densidade aqui, como a gente vê nesse caso aqui, que é uma ponte. Ele preparando aí o macaco para depois efetuar aí a proteção. Né? Aqui você tem o macaco posicionado, essa é a bomba, e aqui o operador, né, aplicando aqui o tensionamento. Ele tem uma botoeira, ele aperta, né, e ela vai fazer com que a força de projeto, né, seja transmitida aqui para os cabos. Aqui um exemplozinho de uma viga faixa, né, um elemento de uma viga faixa protendida com aderência posterior. Um exemplozinho aqui, ó, purgadores do tubo para injeção de nata de cimento, da calda de cimento. Aqui são as vigas protendidas já montadas, né, vigas de ponte. Aqui os tubos para injeção, aqui a bainha, né, passando aqui, certo? Nesse caso, você observa que a forma para os nichos, né, sempre você vai ter que ter essas formas para que formem-se esses nichos, né, para colocação depois, para você ter um acesso, o macaco, né, ter um acesso às cordoalhas para poder tensionar essas cordoalhas. Aqui é um exemplo de uma ponte com uma concentração grande, né, de proteção, onde você tem cabos, né, bainhas saindo aqui, ó, e só que a quantidade é tão grande que você tem também, ó, cabos saindo aqui por cima, ó, por cima da viga, né? É um dos artifícios utilizados quando você tem uma grande quantidade de cabos. Aqui já sendo efetuado, né, a proteção, aqui você vê os tubos para injeção. Né? Aqui você tem a injetora, né? Vai ter o misturador,
né, e a injetora para aplicar a calda de cimento. Aqui é um exemplo de uma laje com proteção aderente. Você tem uma bainha, que já é uma bainha chata, né? Não é uma bainha circular, ela é achatada. Aí você observa aqui os cabos, as duas direções na laje. Aqui já os cabos aqui próximo na extremidade, né? Na extremidade ativa, tá? Onde você já tem aqui uma forma para formar um nicho para ter acesso, o macaco ter acesso para atender essas cordoalhas, para tensionar essas cordoalhas. E aí a gente chega no sistema protendido sem aderência, né? É o pós-tracionado sem aderência, concreto protendido com cordoalhas engraxadas. E aí o sistema é o seguinte, tá? Muito semelhante ao sistema anterior, né? Com aderência posterior. Né? Aqui você tem o sistema de ancoragem, depois a gente vai ver mais a fundo quais são os componentes desse sistema, aulas mais para frente. Você tem a fretagem, né? O elemento de fretagem, tanto na ancoragem ativa, vamos dizer, e na passiva, você tem a fretagem. Aqui você tem uma bainha, né? E a diferença para esse sistema é que ele é composto por monocordoalhas, né? Cada cordoalha dessa, né, não aderente, você tem um sistema de ancoragem e fretagem. Tá? Então, são monocordoalhas. É diferente do sistema da pós-tração aderente, que você tem multicordoalhas. Né? Você tem o anterior, né? Você tem uma série de cordoalhas numa mesma ancoragem. Aqui você tem um cabo e uma ancoragem. Você vai ver mais, a gente vai ver mais à frente que você forma feixes, né? Mas é diferente. Você forma feixes, mas continua o sistema com monocordoalhas. Cada cordoalha com a sua devida ancoragem. Tá? Então você tem um traçado e tudo mais. E essa cordoalha engraxada, ela tem a seguinte composição. Né? Ela é um entrelaçado de fios, né, que vai formar a cordoalha. E aí você tem cordoalhas de diferentes resistências e diferentes bitolas, que são formadas por esses fios. Tá? Você tem uma graxa, né? E essa graxa ela vai proteger contra a corrosão e também, né, tem a vantagem de diminuir o atrito, né, a perda por atrito entre a bainha, que é uma capa plástica, e a cordoalha de aço. Aqui, né, falando mais um pouco sobre o sistema de cordoalha engraxada, aqui o operário ele está preparando a forma. Né? Que é que você olha aqui, né? O que é que você enxerga? Né? Aqui ele está furando, né? São apenas furos na forma. Né? Quando você compara com o sistema aderente, você tinha que fazer um nicho, uma forma, né? Já num formato para poder os cabos saírem. Aqui não. Né? Aqui ele vai fazer o furo na forma. Aí você observa aqui, ó, próximo ao operário, né? Tem alguns elementos que compõem o sistema. Ó. Aqui você está vendo uma placa de ancoragem da monocordoalha com um elemento que vai formar o nicho. Né? Ele vai deixar um buraco, né, aqui no concreto para quando tirar essa forma, você ter o acesso, o macaco poder ter o acesso à cordoalha para tensionar. Né? Aqui é um exemplo, né? É uma viga faixa protendida, né, onde você tem duas camadas, né? Você vai ter duas camadas de cabos aqui. Né? Ele está preparando essa forma. E aí, aqui ele já montou as ancoragens. Você tem aqui as ancoragens, observe aqui o pocket former, né? A forma do nicho fixada, ele fica com um arame aqui na própria forma, né? E próximo passo, né? Colocação das armaduras passivas, né? Que compõem essa viga e depois a colocação das cordoalhas. Aqui nessa foto, você já observa, você tem aqui a armadura passiva da viga, você tem já a colocação de cordoalhas na primeira camada, né? E na segunda camada, que são vigas com duas camadas de cabos. Né? Na camada inferior, você observa, né, que aqui ó, você tem um lado passivo.
tá? Ou seja, todas essas ancoragens nesse alinhamento de baixo está sendo protegida lá pela outra extremidade. Entendeu? E aí, na outra extremidade, você vai ter as passivas na camada superior e saindo aqui pela camada superior as ancoragens ativas, né? Então, são artifícios utilizados, né, para você ter uma proteção alternada e com isso você equilibra as perdas dentro do seu elemento estrutural protegido, nesse caso, essa viga, né? Aqui você tem um exemplo de uma laje apoiada em capitéis, né? Onde você tem cabos concentrados numa direção e cabos distribuídos na direção secundária, certo? E aí você tem aqui o capitelzinho, né? Possivelmente esse capitel foi justamente para atender aqui o funcionamento da laje, né? E aqui é uma das possibilidades da utilização da proteção numa laje plana com capitéis, laje lisa com capitéis, né? Uma laje cogumelo, de fato, né? Um ponto que isso aqui é um ponto crítico é o lançamento do concreto, né? Isso aqui é um ponto crítico tanto para o aderente como o não aderente. O posicionamento da cordoalha, como você vê que o operário está até com o pé em cima, quase em cima, ele é extremamente importante. Então, esse momento aqui é um momento crítico, onde sempre tem que ter alguém de olho para caso a cordoalha venha a sair da posição, né, ela tem que ser reposicionada para que não gere esforços, né, que não estão previstos na estrutura, né? E por isso, as cordoalhas ela tem que ser fixas nos sistemas de cadeirinha, de fixadores, para que elas não saiam da sua posição, né? Outro passo, né? Depois que foi concretado, está tudo bem, você desformou, o que é que você vai fazer? Protender, vai tensionar aquela cordoalha. Tá? E aqui é um exemplo de um macaco, né, da cordoalha, que é um macaco para puxar uma cordoalha, né, tendo em vista o sistema de monocordoalha. Tá? E como é que é feito isso? Né? Isso aqui você pode observar que você está pintado de laranja essa cordoalha. Né? Isso aqui é uma pintura. Isso aqui é uma marcação para poder medir o alongamento. Né? Então vai ser medido esse alongamento, isso aqui vai tensionar, esse aço vai esticar, como você pode ver, ó, né? Você observe, ó, aqui a marcação está bem aqui, ó, nesse ponto. Quando você vem para esse cabo que está sendo tensionado, ele já mudou, ó, já foi alongado. Né? Ou seja, isso aqui é para quê? Para você medir o alongamento. Depois o operador vai medir esse alongamento, que é uma maneira que a gente tem, né, que os profissionais têm, para saber se realmente a força foi aplicada corretamente, né, à cordoalha, certo? Então, esse aqui é o ato da proteção. E aí você tem, protendeu? Pronto. Aí os alongamentos estão todos ok, você vai para a próxima fase. Estando aprovado, você vai para a fase do corte. Você vai cortar essa cordoalha, né? Então, aqui você tem um operário com corte através de um maçarico, tá? Então, ele está aqui com o maçarico cortando essa cordoalha. Existe uma técnica, né? Você não pode colocar a chama direto para a cunha, né? Para evitar que essa cunha sofra uma alta temperatura e venha a soltar, né? Então, ele é feito um corte, né? E a partir depois desse corte vai ser feito o grauteamento dessa estrutura, né? Então, após feito o corte, aqui você tem ela sem o corte, depois ele vai cortar, como você viu na imagem anterior, e aí, né, existe uma etapa que tem que ser feito, né? É importante que ela seja feita o quanto antes, que é o tamponamento aqui dos nichos, tá? Você não pode deixar esse nicho aqui exposto por muito tempo, né, para evitar que você venha intempéries aqui para poder não ocasionar uma corrosão nessa região aqui da cordoalha com a cunha e ancoragem. Então, logo após, é feito o quê? É feito um tamponamento, é feito colocado um cap, né, de plástico com graxa, né, tampando aqui, cobrindo o sistema da cunha, e posteriormente é feito um grauteamento, né, desse elemento, desse buraco aí, desse nicho que fica no concreto. Então, pessoal, isso aí foi mostrando aí os sistemas estruturais, né?
Na próxima aula, a gente vai falar sobre os elementos executivos, né, que compõem esses sistemas estruturais.